Opa, e aí pessoal, beleza? Libertário 013 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Bom, tô de volta aí, depois de uma semana mais ou menos do meu aniversário. Tirei um tempo pra ficar lendo livro, fazendo outras coisas. Também que tirei umas férias do canal, de certa forma. Então, como eu fiquei um tempo fora aí, dá uma moral aí nos comentários, comenta o que você achou do vídeo aí. O que você achou aí do novo visual, ficou da hora, aprovaram? Tirei a barba, tirei o deixei o cabelo menor, né? Aqui, ó, tá raspado na lateral. É o visual que eu já deixava, o problema é que eu não tava raspando na lateral, aí ele ficava grandão aqui, né? Mas enfim, não vamos falar do novo look aí. Checa na descrição aí os links, tem um link para apoio financeiro. Eu vou precisar, porque esse vídeo provavelmente pode me colocar na cadeia, já que eu vou falar o que eu penso sobre o careca de capa. Então me ajuda aí, me dá uma moral aí pra pagar os advogados, vou precisar. Checa também aqui na descrição os links das redes sociais, que aí se eu for preso eu aviso. Lá na rede social, aí não vai ter vídeo no canal, porque eu vou estar preso. Mas enfim, bora falar o que eu penso aí sobre o careca de capa, né? Que ele aprontou uma ontem, ele e a quadrilha dele lá do Supremo. Botaram o Daniel Silveira na cadeia, 8 anos de cadeia. Condenaram o cara. Por que ele foi condenado? Bom, basicamente que ele irritou o careca de capa. É proporcional a pena pra ele? Bom, o Zé Dirceu, quando ele foi condenado pelo esquema dele lá de corrupção, que ele basicamente comprou o Congresso lá no mensalão, ele pegou 7 anos de cadeia e ficou uns 3 na cadeia. Então você já vê que a lógica do direito penal é tipo assim, você pode fazer uma quadrilha que basicamente compra o poder legislativo para poder virar ele basicamente subserviente ao executivo. E aí, basicamente, isso acontecendo, você pega 7 anos de cadeia por ser o mentor desse esquema. Ok? Aí você vai e você fala, tipo assim, eu não gosto do Supremo, eu acho que o Supremo é uma porcaria, essa formação do Supremo é horrível, que não sei o quê. E faz umas bravatas lá, 8 anos de cadeia. Regime fechado. Proporcionalidade foi pra janela, né? Mas enfim. Por que o Daniel Silveira foi preso? Basicamente porque ele irritou muito o careca de capa. E eu não tô falando do Saitama, eu tô falando daquele ministro deplorável chamado Alexandre Uglandi. Basicamente o careca de capa, como eu vou chamar ele aqui no vídeo. O cara ficou puto porque ele falou um monte de merda, não gostou. E ele já vem puto há muito tempo. O problema é que assim, uma coisa é você ficar puto com alguma coisa e você, tipo, não ser um careca de capa que tem um superpoder de basicamente botar você na cadeia. Outra coisa é você ser só eu, tipo, eu tô puto com alguma coisa, o que eu vou fazer? No máximo eu vou vir aqui no YouTube e gravar um vídeo sobre isso. Agora o careca de capa não, né? Ele pode, por exemplo, mandar a quadrilha de bandido fardado dele, conhecida como Polícia Federal, na casa das pessoas, prender, supostamente torturar uma pessoa para deixar ela aleijada, como ele fez com o jornalista lá do. Eu esqueci o nome dele agora. Oswaldo Eustáquio, lembrei. O Oswaldo Eustáquio, que foi torturado na cadeia, ele alega, né, uma tortura, e aí o cara tá aleijado. Não se sabe se foi de fato, enfim, aquela coisa meio obscura. Tá meio que naquela coisa daquele jornalista lá, o Herzog lá, que foi suicidado na cadeia, né? Então, tempos similares a 1960 a gente tá vivendo por parte do judiciário. Outra coisa também similar aos anos 60, aos anos da ditadura no Brasil, que o careca de capa fez, foi fechar um jornal. O jornal Terça Livre, que era o jornal mais assistido do Brasil, tinha mais audiência, se vacilar até que o Jornal Nacional. Pelo menos assim, vamos colocar engajamento, pelo menos, com certeza ele tinha mais. Do jornalista Alan dos Santos foi fechado e o Alan dos Santos teve que basicamente demitir todos os funcionários dele, teve todo o dinheiro dele roubado e ele hoje vive como um exilado político nos Estados Unidos. É isso que o careca de capa tem feito ao longo dos anos. A quadrilha dele lá do Supremo condenou o Daniel Silveira por 10-1. O único que não votou a favor da condenação dele foi o Cássio Nunes Marques, que basicamente se manteve, vamos colocar assim, alinhado com o Bolsonaro nesse aspecto. Já o outro cara lá, acho que é André Mendonça, né, o nome daquele Palermo, aquele paspalho, votou contra o Daniel Silveira, ou seja, a favor que ele seja condenado à cadeia. E é engraçado que o cara falou que ia seguir a Constituição, que não sei o quê. E lá na Constituição lá tá rabiscado, né, a CFRB, né, que é a caralhada de rabisco para fuder brasileiros desde 1938, também conhecida pelos estatistas como Constituição da República Federativa do Brasil. Lá tá escrito que você tem o direito à liberdade de expressão. E assim, o Daniel Silveira falou besteira? Sim, o Daniel Silveira falou besteira. Ele falou alguma coisa errada? Não, ele só expressou a opinião dele. Talvez de um jeito meio burro, de um jeito meio truculento, meio abobalhado? Sim. E por isso o cara deve ser preso? Tem cara da esquerda que fala coisa muito pior. Tem vídeo do Jones Manuel, inclusive aqui no YouTube, que você consegue encontrar,
dele incitando ódio contra patrões, por exemplo, falando que você tem que ir trabalhar odiando seu patrão com vontade de fuzilar ele. Isso não é, sei lá, incitação à violência, como eles estão querendo colocar que o Daniel Silveira fez? O cara só falou merda, basicamente. Só que assim, isso foi basicamente ontem, né? O assunto de hoje é uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava que fosse acontecer. O Bolsonaro tem culhões. Sim, o Bolsonaro, aquele cara que é o homem mais frouxo do Brasil. Ele tem ainda um pouquinho de... Só isso aqui, ó, sabe? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Que eu tô fazendo aqui? Ele tem isso aqui ainda de bago, né? Ali embaixo, sabe? Porque ele peitou o Alexandre de Moraes e a quadrilha dele lá do Supremo. O que ele fez? Ele deu uma coisa chamada graça presidencial. Todo presidente do Brasil, independente se ele seja de esquerda, de direita, de centro, de costa, de duplo mortal carpado, não importa qual a ideologia idiota que ele segue, ele pode olhar para um condenado e falar: eu acho que esse cara não merece ser preso. Esteja solto. E foi basicamente isso que ele fez com o Daniel Silveira. Pegou a condenação dele lá no Supremo, falou: ó, independente se tiver transitado em julgado, que é quando já foi todos os recursos passaram, basicamente, ele pegou o cara e falou: tá inocentado. E foi isso que aconteceu. Agora o Daniel Silveira ontem era pra ter sido preso, hoje o cara é inocente. E o Bolsonaro basicamente peitou o Alexandre Uglandi. O que é uma coisa muito positiva, convenhamos. Alguém tinha que peitar esse cara. Será óbvio. O Daniel Silveira tentou peitar ele, acabou se fudendo por causa disso. Inclusive é todo o ponto da situação. Mas assim, o cara, supostamente, prendeu um jornalista, Oswaldo Eustáquio, e supostamente torturou ele. A prisão foi fato, a tortura supostamente, não estou dizendo o que, mas o jornalista Oswaldo Eustáquio alega que sim. Mandou prender a Sarah Winters, que é uma apoiadora do Bolsonaro, que falou umas besteiras também. Mandou prender, tentou prender, né, o Alan dos Santos e fechou o jornal dele. Então, 4 coisas basicamente que ele fez, absurdas. E qual que é o nome de um regime em que um jornalista é preso, supostamente torturado, um apoiador do presidente é preso, o outro apoiador do presidente, que era um jornalista, tem o seu negócio fechado. Começa com di, tentar no meio e termina com dura. Chama ditadura o nome disso. Ditadura do judiciário, inclusive. E aí o que o Bolsonaro fez? Bom, ele deu uma trucada, basicamente. Que ele falou: ó, é o seguinte aí, Alexandre de Moraes. Eu soltei o Daniel Silveira. E aí? O que você vai fazer? Qual que vai ser o teu próximo passo? Eu sinceramente não sei o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Ele pode simplesmente olhar para a decisão do Bolsonaro e falar: foda-se, não gostei, e aí revogar numa decisão monocrática, porque, bom, quantas vezes o Supremo já decidiu por decisão monocrática uma coisa que era flagrantemente contra a Constituição nos últimos 10 segundos? Talvez umas 15 vezes. Então, provavelmente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, já deve ter saído alguma decisão monocrática do Supremo que vai contra a Constituição. Então, a Constituição basicamente é só um pedaço de papel que não serve pra porra nenhuma. É só você escreve um monte de coisa ali e não quer dizer que essas coisas são realidade. Por exemplo, lá tá escrito que você tem direito à liberdade de expressão, e muito provavelmente por chamar o careca de capa, ele é capaz dele me botar na cadeia. Então, link na descrição pra você me ajudar aí com um advogado, que eu vou precisar. Então, o que ele pode fazer? Decisão monocrática, sei lá, juntar a quadrilha dele lá pra poder tentar derrubar a graça do presidente, mas na prática seria outra decisão que é flagrantemente contra a Constituição, seria outra decisão que é flagrantemente interferindo em um outro poder, coisa que já aconteceu quando ele quis botar a tornozeleira no Daniel Silveira, coisa que não pode, porque o cara é um deputado, supostamente deputados têm imunidade parlamentar. O que é, basicamente? O deputado ele pode falar a merda que ele quiser, que ele não vai preso. É isso, basicamente. O cara pode subir na tribuna do Congresso, lá, por exemplo, e falar: o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra matou, foi pouco, tinha que ter matado mais gente. Ou o cara pode subir na tribuna do Congresso e falar: o Che Guevara matou, foi pouco, deveria ter matado mais. Stalin matou, foi pouco, deveria ter matado mais. Ou o cara pode subir lá também e fazer uma saudação pro tiozinho do bigode que tá tudo certo, não pode ser preso porque deputados têm imunidades parlamentar para quaisquer opiniões, votos, enfim. Tá na Constituição, mas enfim, o careca de capa acha que não, então basicamente ele botou o Daniel Silveira na cadeia, tentou, né, por causa disso. Agora, que esse UFC Brasília tá divertido? Tá divertido. Eu gosto quando os políticos estão brigando entre eles. Eu adoro rinha de política, é uma das coisas que mais me entretém na minha vida. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é vir aqui comentar rinha de político. O que vai dar isso aí? Não sei, vamos aguardar nos próximos dias. Hoje ainda é quinta-feira, sexta-feira, teoricamente, ainda é meio que um dia útil. Só que amanhã é feriado, então provavelmente não deve dar nada.
A gente deve ter novos desdobramentos disso aí na segunda-feira. A não ser que tenha um plantão extra ali do careca de capa e ele decida fazer alguma coisa. Vamos ver o que ele vai fazer. Qualquer novidade aí eu solto mais um vídeo extra, dependendo se acontecer hoje, amanhã, não sei. Mas enfim, é por isso que você tem que estar inscrito no canal aí, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, então quando tiver a notícia aí eu venho comentar. Mas por esse vídeo é isso aí, já falei tudo que eu tinha pra falar sobre o careca de capa, sobre o Daniel Silveira. Agradeço a sua inscrição, já que você, a essa altura, já deve ter se inscrevido no vídeo, no canal, né? Já que você tá até aqui agora. Checa também os links na descrição. Me ajude aí financeiramente, já que eu vou precisar pagar advogado, porque eu chamei o careca de capa de careca de capa, e pra ele vídeo é prova que o crime ainda tá acontecendo. Checa também as redes sociais do canal, que aí você segue tudo lá, Telegram, o Getter, enfim, as redes que estão aí na descrição, eu não lembro todas agora, o Instagram também tá aí. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.